aula 5 sobre razão e proporção do nosso capítulo 5, capítulo do nosso livro 0 de matemática básica. E hoje a gente vai ter que falar de um assunto mega importante para a tua prova do Enem. E também pode aparecer na tua prova da URGS e vestibulares quaisquer aí que tu venha fazer, tá? Primeira coisa que eu quero que tu saiba é a definição de grandeza. Bom, o que é uma grandeza? Grandeza é o que tem uma certa relação, como por exemplo, existe massa é uma grandeza, quilômetros é uma grandeza, mas existem também aquelas grandezas que a gente não estabelece muitos critérios, mas isso não vem ao caso, depois a gente vai trabalhar com as razões de mesma e naturezas diferentes dessas grandezas. O que tu precisa saber de uma razão? Galera, razão nada mais, nada menos é do que uma divisão, uma fração. E eu também posso ler de uma seguinte forma: um número A está para um número B. Beleza? Essas são as formas que eu quero que tu represente. Mas quando a gente fala em razão, o principal é escrever em forma de uma fração. E toda vez que eu falo em fração, eu me lembro quando eu dava aula lá na 6ª série, quando ainda era série, eu me lembro que um aluno não conseguia memorizar e eu ficava pensando como é que ele vai saber quem é o cara de cima e o cara de baixo. Não te esquece, quando tu olha assim, tu sai na rua e olha para o céu, o que tu enxerga? Tu enxerga nuvens. Então nuvens te remete ao quê? Nuvens de N de numerador. Então não te esquece, o cara que se encontra em cima é a mesma coisa que o numerador. Feito? Porém, e esse cara aqui de baixo, que tu vai olhar para baixo? Bom, quando tu olha para baixo, tu tem que pensar assim, embaixo tem o demônio. O demônio te remete a quem? O demônio vai te lembrar do diabo, e diabo vem de denominador. E por que que ele é o denominador? Denominador é importante salientar, porque o denominador sendo o diabo, ele se torna algo importante para te se ligar que ele não pode assumir um valor. Esse denominador ele sempre vai ter que ser diferente de zero, porque tu sabe que tu não pode dividir por zero. Lembra do primeiro mandamento da matemática: nunca dividirás por zero. Isso é importante. Existem dois tipos de razões. Existem as razões de mesma natureza e naturezas diferentes. Quando é que eu vou ter razões de mesma natureza? Pensa quando tu vai fazer aquela pizza maravilhosa de margarita, né? Margarita, tu pega aquela pizza e tu pensa assim, quais são os ingredientes principais dela? Tu tem queijo e tu tem tomate. Aí vamos supor que tu quer estabelecer uma relação entre o queijo e o tomate. Aí tu pensa, mas como assim? Vamos supor que tu compre 200 gramas, não, vamos aumentar, vamos botar 400 gramas de queijo. Tu pensa em 400 gramas de queijo. Só que tu é um cara que não gosta muito de tomate, tu não é muito afim de tomate, e aí tu quer botar somente 50 gramas de tomate. E aí tu pensa, qual é a relação, a razão de queijo para tomate? O que a gente quer falar com grandezas de mesma natureza? Que a gente consegue cancelar as suas unidades, ou seja, elas não vão ter unidades. E simplificando nesse caso 400 pelo 5, eu vou ter simplesmente 8. E importante salientar esse 8 aqui, eu vou deixar o meu denominador sendo igual a 1. Por quê? Porque se eu trocar minha unidade sendo trabalhada, eu posso pensar que a cada 8 fatias de queijo, eu vou colocar uma fatia de tomate. Então não te esquece, quando a gente estiver trabalhando com razões de mesma natureza, elas não vão ter unidades a serem colocadas, beleza? E aí eu posso pensar de formas diferentes dessa relação de 8 para 1. Feito? E como é que eu posso estabelecer uma razão de naturezas diferentes? Pensa comigo, quando tu tá indo lá para a Praia do Magistério, sim, eu estou indo para a Praia do Magistério, eu tenho casa na Praia do Magistério, aparecem placas, e essas placas elas te remetem a uma velocidade que a gente conhece muito, por exemplo, 80 km por hora. O que esse 80 km por hora ele está te dizendo? Ó, vou escrever aqui, ó, 80 km por hora. É dessa forma que eu tenho que representar, ou seja, significa que eu vou percorrer 80 quilômetros em 1 hora. Isso são grandezas de naturezas diferentes, ou seja, eu não consigo cancelar a sua relação. Nesse caso aparece quilômetros
por hora, beleza? Eu consigo simplificar os números, porém elas continuam tendo uma unidade a ser colocada ali, tá certo? E com isso a gente já tem alguns exercícios para trabalhar com vocês, e o exercício de número 1 ele pede simplesmente para te calcular a razão de A para B, ou seja, ele quer que tu escreva da seguinte forma, A sobre B. Vamos lá, o primeiro exercício, a letra A, a gente tem que escrever que o A vale 100 e o B vale 80, então eu teria que escrever 100 para 80. 100 para 80, lembra? Eu posso simplificar por 10, cancelando zeros, e eu chegaria simplesmente em 10 oitavos. E ainda eu posso simplificar por 2. Simplificando por 2, eu chego em 5 quartos. Eu não vou dividir com vocês, tá? Eu vou só simplificando essa minha fração. Ou seja, a cada 5 partes de A, eu tenho 4 partes de B. É isso que ele está me dizendo. Na letra B, o A vale 4,8, então eu tenho 4,8 sobre 7,2 que vale o B. Lembra que quando eu tenho uma divisão entre frações, eu conto a quantidade de números depois da vírgula no meu numerador e no meu denominador deixando-as iguais. Quando elas são iguais, eu posso simplesmente cancelar essa vírgula. E agora eu tenho que simplificar o 48 e o 72. Vamos na manha. Na hora tu não precisa correr, vai na manha. 48 por 2 vai te dar 24. 72 por 2, 36. Dá de novo para dividir por 2. Então 24 por 2 dá 12. 36 por 2, 18. Dá por 2 de novo, né? E aí tu vai perceber, 12 por 2 vai te resultar em 6. 18 por 2 vai te dar 9. E agora, não dá por 2, porém pode por 3. 6 por 3 vai me resultar em 2. E 9 por 3 vai me resultar em 3, ou seja, significa que a cada 2 partes para o A, eu tenho 3 partes para o B. Na letra C a gente tem 1 meio para 3 oitavos. Então tu vai lá e escreve, ó, 1 meio para 3 oitavos. E lembra que quando a gente tem divisão entre frações, o que a gente faz? A gente conserva a primeira, troca para multiplicação e inverte a segunda. Se era 3 oitavos, vai ficar 8 terços. E agora tu vai perceber que eu posso simplificar o 8 com o 2, chegando a 4. 8 dividido por 2 dá 4, o que eu chego em 4 terços. E pronto, está resolvido aí o exercício da letra C, o exercício 1C, com vocês, todos eles de boa aí, galera, tranquilo? Já no exercício de número 2, ele te diz que numa turma tu tem um total de 30 alunos e 12 são mulheres. Parou. Eu ainda não li as outras, porém eu já sei quantos homens vão ter nessa turma. Se eu quiser saber o número de homens, basta eu pegar 30 menos 12. E 30 menos 12 eu chego exatamente em 18. Significa que 18 são homens, tá? Então tu te liga nisso, tu já consegue saber a quantidade de homens que essa turma tem. Por quê? Porque se tu já te ligou as alternativas, as questões, ele já está te pedindo a razão entre homens e mulheres, homens e alunos e mulheres e homens, tá certo? Tu já vai lá correndo para esse cara. A razão entre homens e mulheres. Bom, quantos homens tu tem? Tu tem 18. Quantas mulheres tu tem? Tu tem 12. Bom, agora é só simplificar. Simplificando por 2 vai chegar em 9, por 2 dá 6, né, o 12. Agora simplifica por 3, por 3 vai te dar 3 meios. Eis que a relação de homens para mulheres é que a cada 3 homens eu vou ter 2 mulheres. É isso que ele está te pedindo aí. Na letra B ele pede a razão de homens para o total de alunos. E homens são quantos homens? São 18 homens, o total de alunos são 30, beleza? Vai lá, simplifica esse cara, dá para te simplificar por quem aqui? Vamos simplificar por 2 nesse caso, então teria 9 quinzeavos. Dá para simplificar de novo por 3, e aí eu vou ter agora 3 quintos. Significa que a relação de homens para o total de alunos é que eu vou ter 3 homens para cada 5 alunos. É isso que ele está te dizendo. E a letra C? A letra C ele está te pedindo a razão de mulheres para homens. Presta atenção numa coisa. A gente fez a razão de homens para mulheres.
agora ele quer a razão de mulheres para homens. Vocês não concordam que isso aqui é o inverso? E lembra da nossa primeira aula, aula 1, a gente falou de inverso. Inverso significa inverter. Então, se tu já calculou de homens para mulheres, de mulheres para homens, basta tu inverter simplesmente a tua fração. Então, nesse caso, em vez de ser 18 para 12, vai ser 12 para 18. Simplificando, tu vai chegar em 2 terços. Significa que tu vai ter, para cada 2 mulheres, tu vai ter exatamente 3 homens aí nessa tua relação. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada. Seguindo ali o exercício 3 agora, que vocês já fizeram o primeiro e o segundo com Moisés. Vamos dar uma olhadinha agora no exercício 3, ó. Pega o teu livro lá na página 58, vamos fazer o exercíciozinho lá do Enem agora aqui, ó. Então tu acompanha pelo livro. E para tu ver como é que cai razão e proporção no Enem. A parte de razão é muito fácil quando aparece no Enem. Olha só. Em certo teatro, as poltronas são divididas em setores. E a figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão. Tu acabou de ver com Moisés. A razão era o resultado de uma divisão. Então, quociente, preciso dividir. Beleza. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total. Então ele está te propondo isso aqui, ó. Te liga. Ele quer que tu monte uma razão entre as cadeiras reservadas pelo total. Só isso. A senhora é só contar mesmo as cadeirinhas? É, queridão, é só tu contar as cadeirinhas, ó. Aí tu vai lá no teu livro aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês olharem aqui, ó. Vai lá e conta as cadeirinhas pretas, ó. Tu tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lembra que nas pretas são as cadeiras que já foram reservadas. Então, nós temos 17 cadeiras reservadas. E aqui, para tu ganhar tempo, para o total de cadeiras, só conta linhas e colunas. Aí tu vai ter 7 linhas por 10 colunas. 7 por 10, tu vai ter 70 cadeiras ao todo naquele setor 3 do teatro. E a tua resposta aí, então, é 17 por 70, resolvido ali o teu problema. Tranquilão, gurizada? Então, esse ali é o teu primeiro teu exercício 3 aqui, do Enem. Então, como ele cai assim, é uma barbadinha. Tranquilo? Teu exercício 3? Teu exercício 4 lá, ó. Ao desenhar sua sala de aula, Lady Laura, você é do Gustavo, né? Lady Laura traçou um segmento de 12 centímetros que corresponde ao comprimento da sala. E o comprimento real da sala é 6 metros. Qual a escala utilizada para fazer o desenho? Aqui nós vamos dar um tempinho que eu já vou comentar contigo de escala, tá, gurizada? Então segura um pouquinho o teu exercício 4 e vamos seguir envolvendo agora as suas razões e suas aplicações. Como tu já viu com Moisés, razão era o resultado de uma divisão. E aí quando tu trabalha envolvendo razões, numerador e denominador, quando tu trabalha com essas grandezas, quando tu relaciona essas duas grandezas, pode no final das contas acabar surgindo uma terceira grandeza aqui, ó. Algumas aplicações, algumas razões, por exemplo, densidade demográfica, ela é uma razão. Mas que razão ela é? Ela é uma razão quando eu divido o número de habitantes pela área de uma cidade. Então a tua densidade demográfica aqui, ela é uma razão entre o número de habitantes pela área. Estou relacionando essas duas grandezas aqui, número de habitantes e área. No teu exemplo aí, no teu material, o número de habitantes é 40 mil habitantes e 100 quilômetros quadrados. Portanto, 40 mil habitantes divididos por 100 quilômetros quadrados. Simplifica os dois zerinhos aqui, que tu vai chegar na razão 400 habitantes por quilômetro quadrado. Então tu vê que quando tu relaciona duas grandezas, tu acaba gerando uma terceira. E nessa situação é o que tu tem aqui, ó. Densidade demográfica, número de habitantes pela área. Tranquilão? Esse é o teu exemplo aí de uma aplicação de razão envolvendo densidade demográfica. A outra, consumo médio do teu carro. Quando tu divide, por exemplo, vamos botar aqui, CM, consumo médio, ela é uma razão entre a variação da distância que tu percorreu, ou a distância simplesmente percorrida, pelo volume de combustível que tu utilizou para percorrer essa distância. Então, quando tu tem aqui, ó, 100 quilômetros divididos por 12,5,
Quando tu dividir 100 km por 2,5 vai dar 2,8. Então isso aqui quer te dizer que o teu carro tem uma autonomia aí de 8 km por litro. Tranquilão, gurizada? Só para retomar aqui rapidão, 2 segundos. Lembra como é que tu faz a divisão com vírgula? Aqui tem um número depois da vírgula que não tem, ó. Esse carinha aqui, se tu quiser, tu pode enxergar ele assim, ó. Vírgula 0 dividido por 2,5. Aí, como cada um deles já tem um número depois da vírgula, tu pode remover a vírgula. E aí tu fica com 1000 sobre 125 para chegar no teu 8 ali, 8 km por litro. Então, consumo médio aí, a tua autonomia do carro aí, 8 km por litro. Tá gastando um pouco a mais aí, do recomendado. Velocidade média. Velocidade média é uma outra razão, que é a variação da distância pela variação do tempo. Estou relacionando distância e tempo. Percorremos no nosso exemplo aí uma distância de 450 km em 6 horas. 450 dividido por 6, 75. Ou seja, a nossa velocidade média é de 75 km por hora. Então tu vê que quando tu acaba relacionando duas grandezas de naturezas diferentes, elas acabam gerando uma terceira grandeza, que no caso, distância por tempo, tu acaba encontrando a velocidade. Distância pelo volume de combustível consumido é o teu consumo médio. Número de habitantes pela área de uma população é o que tu chama de densidade demográfica. E existem N situações em que tu vai trabalhar com essas razões e diferentes razões. Por exemplo, pressão é a força pela área. Então, quando tu relaciona a força que tu está aplicando por uma área que tu está trabalhando, tu vai chamar o nome dessa razão de pressão. Então, existem infinitas razões aí. E trazendo até para o nosso lado da matemática, tu conhece várias razões lá do seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas, trazendo para o nosso lado. Agora, a razão que com certeza vai aparecer no Enem é a escala. A escala com certeza vai aparecer no Enem. Todo ano cai uma questão de escala. O que é a escala? Escala é uma razão entre desinho e desão. O que é o desenho? O desenho, cara, é o tamanho no teu desenho. Desenho é o tamanho do meu desenho. Desão é o tamanho real do objeto, certo? Então a escala é desenho por desão, tamanho do meu desenho dividido pelo meu tamanho real. A única coisa que tu precisa cuidar aí, desenho e desão aqui, ó, eles precisam trabalhar na mesma unidade, de medida. Se eles não trabalharem na mesma unidade de medida, tu não pode montar a razão ainda. Então tem que trabalhar na mesma unidade de medida. Desenho por desão, cuida tudo trabalhando na mesma unidade. Se o desenho está em centímetro, o desenho real tem que estar em centímetro. Então tu só cuida esses pequenos detalhes aí. Algumas escalas que tu vai trabalhar agora é a escala reduzida e a escala ampliada. Por exemplo, a escala reduzida no nosso exemplo, 1:50. O que isso significa? Que para cada 1 centímetro no meu desenho, na vida real serão 50 centímetros. Para cada 1 quilômetro no meu desenho, na vida real serão 50 quilômetros. A unidade não importa, o que importa é a relação, a razão, a relação entre as duas. Se a relação entre as duas é 1:50, ela vai morrer 1:50 e não importa a unidade de medida. Seja metro, quilômetro, centímetro, hectômetro, não vai importar. A relação é de 1:50. Exemplos que vocês têm de escala reduzida, como no livro, um protótipo de avião. Protótipo de avião precisa trabalhar com uma escala reduzida. Certinho? O Hot Wheels. Quem compra o Hot Wheels lá, tu vê lá nas escalas lá, 1:25, 1:50. Aquelas ali é a escala do automóvel para o tamanho real. Do tamanho do carrinho para o tamanho real. Escala ampliada. No exemplo nós temos aí 10.000/1. Significa que para cada 10.000 centímetros no desenho, na vida real, é 1 centímetro. Ou seja, eu estou ampliando aquilo que eu estou vendo, estou ampliando aquilo que eu estou trabalhando,
E onde é que tu utiliza muito essa escala? A biologia utiliza muito essa escala quando ela trabalha a nível celular. Tu não vê olha ali uma mitocôndria. Não, tu não vê a mitocôndria, tu tá entendendo? Então tu precisa trabalhar com uma escala ampliada para que tu consiga enxergar certos organelas. E, bom, assim, em termos da biologia eu não faço ideia agora. Tranquilo, gurizada, aqui então, escala reduzida e escala ampliada, desenho por desão. Agora vamos para alguns exemplos aqui. Voltando para o nosso exercício 4. Ó. A nossa amiga desenhou um segmento de 12 centímetros que representa na realidade um tamanho real de 6 metros. A primeira coisa que tu precisa se ligar é, putz, não estão na mesma unidade de medida. Se não está na mesma unidade de medida, o que tu vai fazer? Tu vai converter. E sempre da maior para menor, porque tu já sabe que trabalhar com vírgula é um saco. Então foge da vírgula. Ah, como assim maior, menor, Soro? Pega um de cada, 1 metro e 1 centímetro. 1 metro e 1 centímetro. Quem é maior? 1 metro. Então tu vai trazer do metro para o centímetro. Lembra que, ó, asterisco aqui, que para trazer de metro para centímetro, tu vai ter que multiplicar por 100. Se está na dúvida, volta lá e assiste a aula 1, no final da aula 1 lá, não vou lembrar certinho o tempo, não sei se, acho que foi o Moisés que trabalhou contigo, a cagada do coelho maluco, e tu retoma as conversões de unidade. Então, de metro para centímetro eu multiplico por 100, ou seja, 6 metros vezes 100, isso aqui vai nos dar um tamanho real de 600 centímetros. Pronto, agora eu já sei que o tamanho real é 600 centímetros e o tamanho no desenho é um tamanho de 12 centímetros. Lembrando que tu quer a escala. Escala é desenho por desão. Tamanho no desenho pelo tamanho real. Então tu vai lá, ó, escala, desenho, desão. O 12 com o 60 tu consegue simplificar por 12. 12 dividido por 12 dá 1. E 60 dividido por 12 dá 5. Com o zerinho do lado, 50. Ou seja, a escala que a Lady Laura utilizou no desenho dela é a escala 1 para 50. Ou seja, para cada 1 centímetro que ela está fazendo no desenho, na vida real serão 50 centímetros aqui. Tranquilo, gurizada? Esse é o nosso exercício de escala. Volta lá para a tua página 59 e dá uma olhada no teu exercício 5. Ó, vamos lá, vou ler junto contigo. Ó. Um protótipo foi desenhado na escala 1 para 100. Qual será o comprimento desse protótipo se o modelo tem comprimento de 320 centímetros na vida real? Então, barbadinha aqui, ó. Lembra que, ó, não te esquece, escala, desenho por desão. A escala ele já te deu, ó, 1 para 100. O desenho, tu não sabe quanto é, mas o desão é 320. Tranquilo? Agora o que tu vai fazer? Esse 320 que está dividindo, vem com ele multiplicando. Ó. 1 sobre 100 vezes 320 é o nosso desenho. Cancela o zero aqui, ó. Cancela o zero aqui. E tu vai ficar com 32 dividido por 10. Ou seja, 3,2 centímetros. Que esse é o tamanho, ou a unidade de medida que nós estamos trabalhando. Então, se alguém construir um protótipo na escala 1 para 100, cujo tamanho real é 320 centímetros, o tamanho no desenho, o tamanho no protótipo é 3,2 centímetros. Tranquilo, gurizada? Então fica ligado aqui na escala, principalmente, que é a razão que com certeza vai aparecer na tua prova. Então tu precisa lembrar da definição de razão e lembra de escala que vai aparecer na tua prova. Tranquilo, gurizada? Seguindo aqui com vocês, então, galera, eu tenho que comentar com vocês a conversão de escalas. Uma escala linear, uma escala superficial e escala volumétrica. Eu quero que tu te ligue numa coisa. Sempre, lá na hora do teu exercício, ele vai te fornecer a escala de forma linear. Então não te esquece, sempre a forma linear vai ser quem? A forma linear é de uma escala de A para B.
Ou seja, é isso que eu quero que tu te tenha como representação, o desenho e a original. Só que se ele vir a falar para vocês na hora do exercício, olha, eu tenho uma relação de superficial, ou seja, de área. Não te esquece que superficial e área é a mesma coisa. Então tu simplesmente vai pegar a tua escala linear e elevar ela ao quadrado. Não te esquece, aqui o expoente da linear é 1 e o expoente da superficial vai ser quadrática, tá certo? E a volumétrica? Volumétrica, não te esquece que volumétrica é em relação à capacidade. Basta tu pegar a tua escala linear e elevar ela ao cubo, tá certo? Com isso, a gente tem que seguir ali para o exercício de número 6, que envolve essa conversão de escalas. Ele te diz que a escala de uma figura ampliada, ele te remete sendo que ela é de 20 para 1, e te deu o desenho. E ele pede para te calcular a razão entre a área da figura original, né, que é o que ele está te pedindo ali. Ele fala o seguinte para vocês, qual é a razão, né, a razão envolvendo, nesse caso, que ele te pede nessa questão, é calcular assim: determine qual será a escala entre a área do papel ocupada pela figura original e a figura ampliada. Galera, como ele te forneceu a escala da figura ampliada, tu tem que te ligar numa coisa. Ele está te pedindo isso aqui, ó, a escala em relação à figura original pela figura ampliada. É isso que ele está te pedindo nesse caso. Porém, se tu te ligar, aqui é o desenho. Não te esquece, numerador é sempre em relação ao teu desenho. E o teu denominador sempre te corresponde à realidade, à imagem real. Feito? Com isso, nesse caso, como ele está te pedindo a figura original e a figura ampliada, basta tu inverter essa tua escala. Nesse caso, então, eu vou ter que a escala vai ser dada de 20 para 1, eu vou ter que inverter de 1 para 20. Porém, ele ainda está falando em quem? Ele está falando para ti simplesmente elevar ao quadrado. E por que ele está pedindo para te elevar ao quadrado? Porque ele fala em relação às suas áreas. Como é em relação às suas áreas, eu devo elevar ao quadrado. Ele está me trabalhando como uma superficial. Com isso, então, eu chego que a escala vai ser 1 para 400. Essa é a relação, a razão da figura original para a figura ampliada em relação à sua área. Não te esquece, tu tem que inverter justamente porque ele te forneceu a escala ampliada ali. Beleza? Seguindo na ideia de proporção. O que é a proporção? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Nesse caso, eu posso dizer que A está para B, assim como C está para D. Esses caras aqui vão formar uma proporção. Por que eu tenho uma proporção? Porque é a igualdade entre duas razões. Eu quero que tu tome muito cuidado. Não vai sair dizendo isso aqui, tá? Não vai sair dizendo, por exemplo, que 1/2 é igual a 3/6, por exemplo. Isso aqui não é verdade. Eles não são iguais. Eles são proporcionais. Então tu toma muito cuidado, ao invés de dizer que isso aqui são iguais, tu tem que dizer que eles são proporcionais. Por que eles são proporcionais? Porque o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Tá, mas quem é que são esses extremos e esses meios? A gente chama o A e o D de extremos e o B e o C de meios. Então, sempre na nossa propriedade, a primeira propriedade que eu quero colocar para vocês é o famoso multiplicar cruzado, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C. Essa é a primeira propriedade. Qual que é a segunda propriedade que é importante que tu saiba? Quando tu tiver uma proporção, a gente pode dizer então que o A está para B, bem como o D o C está para D, o C está para D, ou seja, o que eu posso fazer? Eu posso tanto somar os meus numeradores, quanto somar os meus denominadores, para manter essa minha proporcionalidade. E também eu posso, ao invés de somar, eu posso
subtrair tanto os numeradores quanto os meus denominadores. E isso vai me gerar, nesse caso, o quê? Uma constante de proporção. É importante salientar que a gente vai falar em divisão de partes proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos com isso já para o exercício 7, 8 e o 9. No exercício de número 7, ele fala assim: verifique se os números 2, 5, 8 e 20 nessa ordem formam uma proporção. Então ele está te dizendo assim, ó, que o 2 está para 5, assim como o 8 está para o 20. O 8 está para o 20. Como é que tu vai verificar se eles formam nessa ordem uma proporção? Tu simplesmente vai se usufruir das propriedades. E a primeira propriedade ele te diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Multiplica cruzado. Nesse caso eu vou ter 2 vezes 20 é igual a 5 vezes 8? Sim, isso é verdade. 2 vezes 20 vai te resultar em 40 e 5 vezes 8 também dá 40. Ou seja, eles são proporcionais. É verdade no exercício de número 7. No exercício de número 8, ele fala assim: paguei R$15 por 1 quilo de carne. Se eu tivesse pago R$25, teria comprado 2 quilos de carne? A igualdade da razão do preço de compra pela quantidade dos dois casos resulta numa proporção. Então, tu vai fazer uma proporção de valor para quantidade. Na questão de número 8, pensa, o valor que tu pagou no primeiro era R$15 para 1 quilo. Isso é proporcional se tu pagar R$25 por 2 quilos? Como é que tu vai verificar se isso aqui é verdade ou não? Multiplica cruzado, ó, 2 vezes 15 é igual a 1 vezes 25? Bom, tu vai perceber que 30 não é igual a 25. Com isso, eles não formam uma proporcionalidade, tá certo? Eles não são proporcionais. E no exercício de número 9, dois números somados totalizam 510. Sabendo-se que um deles está para 8, assim como o outro está para 9. Quais são esses dois números? Pensa comigo nessa questão de número 9. Ele está te dizendo assim, que A está para um número, assim como o B está para outro número. O A, ele te falou que o A está para 8. E o B está para 9. Bom, já te liga na dica aqui, ó, galera. Se tu somar os numeradores, tu pode somar os teus denominadores. 8 mais 9. Bom, e se tu perceber, ele te disse quanto é que é a soma desses dois números. A soma do A com o B te corresponde em 510. Feito? Bom, agora tu vai ter 8 mais 9 vai te dar 17. Com isso tu chega então que tu tem nesse caso, que tu teria então que A mais B sobre 17. Bom, tu sabe quanto é que é o A mais B. O A mais B ele te resulta exatamente em 510 sobre 17. Bom, e agora o que tu faz? Tu divide aquele 510 pelo 17. Tá, mas eu não quero dividir o 510 pelo 17. Bom, tu sabe que isso aqui tudo é uma proporção, ou seja, eles todos formam uma constante de proporcionalidade. Se eles formam uma constante de proporcionalidade, basta simplesmente eu igualar esses caras. Eu poderia simplesmente chegar que o A está para 8 também vai ser igual a 510 sobre 17. Eu posso fazer isso. E aqui o B está para o 9, assim como o 510 está para o 17. E agora, como é que eu vou descobrir o valor do A e o valor do B? Bom, tu já sabe que esse valor do A e o valor do B, basta simplesmente tu multiplicar cruzado. Nesse caso aqui eu vou ter 51 dividido por 17, isso vai me resultar em 3 vezes 7, 21, 3 vezes esse cara, vai me dar exatamente 30. Então eu vou ter 8 vezes 30, eu chego que o A vale exatamente 240.
Beleza? E o B? O B, então, eu vou ter 30 vezes 9, ou seja, 3 vezes 9, isso vai me resultar em 270. Eis que eu tenho aqui o valor do A e o valor do B calculado para vocês. De boa, galera? Beleza? Bora lá então, gurizada, seguindo a nossa aula aí de proporções. As proporções, elas se dividem em dois casos, cara. Nós temos a proporção direta e a proporção inversa. O que vai acontecer ali na proporção direta? Olha só. Na proporção direta, observa ali o gráfico que tu tem ali na relação, ali na tua página, só para eu pegar aqui rapidão, na tua página 61, ó. Tu tem uma tabelinha ali que envolve deslocamento e tempo, certo? Ali tu olha assim, ó, por exemplo, o tempo de 1 segundo, tu anda 3 metros, 2 segundos, 6 metros, 3 segundos, 9 metros, ok. Observa o teu quadro do meio, para tu avaliar quando que tu vai trabalhar com uma proporção direta. Na proporção direta, vai ser o seguinte, ó. Quando o A aumenta, o B também aumenta. Ou, quando o A diminui, o B também diminui. Mas não é simplesmente um aumenta, o outro aumenta, ou quando um diminui, o outro diminui, que a relação entre as duas é uma relação direta. Quando que ela é uma relação direta? Quando a divisão, o quociente entre as duas grandezas, apresenta uma constante. Ó. Relação assim, ó, que aparece para vocês. Ó. A diretamente proporcional a B. Certo? Ó. Essa é a linguagem. A diretamente proporcional a B. E para tu saber se realmente ela é uma proporção direta, é porque o A dividido pelo B vai me gerar uma constante chamada constante de proporcionalidade. Então, não basta as duas aumentarem ou as duas diminuírem. Pega o teu livro na página 61 e dá uma olhada na relação tempo e deslocamento. Olha só. De 1 segundo para 2 segundos, tu dobra o tempo e o deslocamento dobra de 3 para 6 metros. De 1 segundo para 3 segundos, tu triplica o tempo, consequentemente tem que triplicar o deslocamento, ou seja, as coisas tudo dobram, triplicam, tudo envolvendo multiplicações e divisões. Isso significa ser uma grandeza diretamente proporcional. Por exemplo, se eu recebo R$50 em 1 hora, se eu trabalhar o dobro, eu espero receber o dobro. Essa é uma relação de proporção direta. Como é que tu verifica isso? Dividindo as duas. Se sempre que tu divide as duas, gerar a tua constante de proporcionalidade, é porque a relação entre as duas é uma relação direta. Vou te dar um exemplo. Pega o teu gráfico lá na página verde, ó. Pega essa tabelinha aqui, ó. Olha só, deslocamento e tempo. Se eu dividir deslocamento por tempo, ó, 3 dividido por 1, 3. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 3, 3. Então tu percebe que quando tu divide deslocamento e tempo, está te dando sempre a mesma constante, sempre o mesmo resultado. Por isso que ela é uma relação direta, uma relação diretamente proporcional. Como é que fica o gráfico de duas grandezas quando a relação entre as duas ela é uma relação direta? É uma semi-reta que começa na origem. Deixa eu botar aqui. Abre aqui. Tua semi-reta que começa na origem. Só quero te chamar a atenção para um cuidado aqui, porque ele pode te afirmar o seguinte, ó. A é diretamente proporcional ao quadrado do B. Se o A é diretamente proporcional ao quadrado do B, isso vai te afirmar que o A dividido pelo B ao quadrado é a tua constante. E só para tu ficar ligado, aí o gráfico não é mais uma reta. O teu gráfico aqui é um ramo de parábola. Então vai ser um ramo de parábola. Então tu pega e faz os dois desenhos. Aqui, ó, é quando A é diretamente proporcional a B.
E quando for um ramo de parábola, o A é diretamente proporcional a B ao quadrado. Então anota o nome desse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele é um ramo da parábola. Porque o Enem já cobrou isso de nós envolvendo conhecimentos gráficos ali. No caso, envolvia a relação inversa, mas todo caso pode ser que esse ano apareça alguma coisa envolvendo a relação direta. Então tu anota aí. Se o A for diretamente proporcional ao B ao quadrado, é porque o A dividido pelo B ao quadrado é uma constante, e aí o teu gráfico é um ramo de parábola. Tranquilo, gurizada? Então olha só, te liga aqui, ó. Vamos dar uma olhada na proporção inversa. Como é que eu sei que uma proporção é inversa aqui, ó? Eu estou dividindo o A pelo B, certo? Na tua proporção inversa, opa, desculpa, gurizada, multiplicando o A pelo B. Se eu estou multiplicando o A pelo B, para perceber se ela é uma relação inversa mesmo, quando, deixa eu fazer de outra cor aqui, quando o A aumenta, o B diminui. Ou ainda, se eu apareço multiplicando essas duas grandezas, quando o A diminui, o B aumenta. Tudo envolvendo a mesma relação aqui, ó. A é diretamente proporcional ao inverso do B. Isso tu coloca lá naquele teu primeiro quadro, tua relaçãozinha ali. Certo? Como é que tu vai saber realmente se a relação entre as duas grandezas trata-se de uma relação inversa? É porque a multiplicação das duas grandezas vai gerar a tua constante. Então cuida para não confundir. Lembra do Didi, ó. Direta divide, eu tenho a minha constante. E na proporção inversa, a tua constante sai da multiplicação entre as duas. Como é que tu vai analisar para ver se a relação ela é uma realmente inversa? Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então tu fica ligado aí. Como no teu gráfico na página 61, ó, lá no quadradinho verde, ó, no meio da tua página 61, dá uma olhadinha lá. Ó. Velocidade e tempo. Eu preciso, digamos, de 4 horas andando a uma velocidade de 60 km por hora para chegar em um determinado lugar. Eu vou pular para a última parte lá. Se eu preciso de 2 horas, a minha velocidade é de 120 km por hora. Comparando 4 horas para 2 horas, 2 para 4 dobrou o tempo, certo? Se dobra o tempo é porque a velocidade fica dividida por 2. Essa é a relação inversa. Quando uma dobra, a outra divide por 2. Quando uma triplica, a outra divide por 3. Sempre pensando em operações inversas. Por isso a tua proporção inversa. Quando uma multiplica, a outra divide. Para manter a mesma constante no momento que eu multiplico essas duas grandezas aí. E o gráfico, cara, que vai relacionar o vínculo de duas grandezas A e B, quando elas forem inversas, ó, é esse cara aqui, que a gente chama ele de ramo da hipérbole. Então tu fica ligado aí nesse teu gráfico, porque esse cara sim já apareceu no Enem, só que não apareceu o gráfico, apareceu o nome dele. E tu teria que perceber que a relação entre as duas grandezas trata-se de uma relação inversa. Por exemplo, assim, ó, deixa eu ver uma coisa. Não sei se vocês vão lembrar assim, mas na física, cara, antes de seguir lá para os exercícios, tem a formulazinha da energia cinética. A energia cinética, ó, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se tu quer saber, por exemplo, olhando para essa fórmula aqui, qual é a relação que existe entre energia cinética e massa, energia cinética e velocidade ao quadrado, e massa e velocidade ao quadrado, tu só tem que perceber as operações que aquelas variáveis aparecem dentro da fórmula. Só tem que se ligar nisso, olha só. Por exemplo, tá vendo que a massa e a velocidade ao quadrado elas aparecem se multiplicando? Se elas estão se multiplicando, é porque a relação entre elas é inversa. Ó, então tu te liga aqui, ó. A massa, ela é diretamente proporcional ao inverso da massa.
Agora a massa que está multiplicando, ela não viria dividindo a energia cinética? Se a massa que está multiplicando, ela vem dividindo a energia cinética, é porque a energia cinética é diretamente proporcional à massa. O que isso quer dizer? Que no momento que eu dobro a massa, dobra a energia cinética. Se eu não mexer, lógico, na velocidade. Tu imagina assim, ó, por exemplo, pensa assim, Moisés e eu correndo na tua direção. Nós vamos bater em ti, vai ter o choque. Se o Moisés e eu estamos com a mesma velocidade, e nós comparamos a massa, vamos trabalhar com um exemplo assim, o Moisés tem 70 quilos e eu tenho 140. Se o Moisés vem correndo a uma certa velocidade, vai bater em ti, vai te gerar uma certa energia cinética, certo? Uma certa energia vai se desenvolver ali. No momento que eu dobro a massa, que eu estou correndo para cima de ti, a energia cinética está dobrando também. Por isso que a relação entre as duas ela é uma relação direta. Então te liga aqui, ó, também para fechar. Tá vendo que a velocidade ao quadrado está multiplicando do lado direito? Quando tu pegar e levar ela para o lado esquerdo, ela vem dividindo. Portanto, a energia cinética ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado. O que significa ser direta a velocidade ao quadrado? Se tu dobra a velocidade, 2 ao quadrado, 4. A tua energia cinética fica multiplicado por 4. Por isso que quando tu vê os acidentes de trânsito, tu vê aquelas cagadas lá que os caras fazem. Os caras estão com uma velocidade muito alta e como a energia cinética precisa, não vou lembrar se é colisão, inelástica, elástica, agora não vou lembrar dos nomes certinhos. Mas no momento que tu dobra a velocidade, tu quadruplica a energia cinética nesse choque. Então tu tem que ficar ligado aqui nessas relações. Então é bem fácil tu verificar se ela é uma proporção direta ou inversa e a relação entre as duas. Se elas estão se multiplicando dentro da mesma fórmula, ela é uma relação inversa. Se elas aparecem se dividindo, é porque eu estou trabalhando com uma proporção direta. Então é bem tranquilo tu trabalhar com isso aí. Certinho, gurizada? Vai lá para a tua página 62 agora. Olha o link que tu vai brilhar agora, velho. Lá em cima tem proporções em síntese, um resuminho para ti. E vamos para o exercício 10. Te liga lá no 10, ó. Numa tarde chuvosa em Porto Alegre, foi montada a seguinte tabela que relaciona o número de horas com chuva e o aumento do nível do rio Guaíba em centímetros. Então nós temos as colunas, aumento do nível e tempo de chuva. Verifique se a proporção é direta. Então beleza, se eu quero verificar se a proporção é direta, o que eu preciso verificar? Quem é que me dá a constante de proporcionalidade? A constante de direta divide, eu preciso dividir. Então eu vou dividir o aumento do nível pelo tempo de chuva. Se isso me gerar a mesma constante de proporcionalidade, sim, a relação entre o aumento do nível e o tempo de chuva é diretamente proporcional. Olha só. Ou seja, quando eu divido 28 por 2 e quando eu divido 42 por 3 e quando tu divide 56 por 4, vai te gerar o mesmo 14. Esse 14 é o que tu chama de constante de proporcionalidade, portanto, sim, a relação entre aumento do nível e tempo de chuva ela é uma proporção direta, porque o que acontece com as relações é a mesma. Ó. Do 28 para o 42 não é tão legal de ver o que aconteceu, mas do 28 para o 56 sim. Do 28 para o 56, ó, daqui para cá, ó, tu percebe que ele foi multiplicado por 2, ele dobrou. Então, do 2 para o 4, cara, tem que seguir a mesma relação. Ele vai dobrar também. Pronto, é uma proporção direta, porque quando um aumenta, o outro aumenta também. Então é bem tranquilo, cara, não tem ruim. E com isso, nós já respondemos a letra B. Ó. Calcule o valor da constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade é só pegar e dividir um pelo outro. Portanto, a tua constante de proporcionalidade é o 14. Aí ele te pergunta assim, ó, quanto o nível do rio havia subido na quinta hora de chuva? Então só cuida que isso aí tem uma sacanagem, ó. Se tu botar mais, tu percebeu que o rio aqui, ó, deixa eu anotar aqui, ó, tu percebeu que o rio em 1 hora ele sobe 14 centímetros, certo? E aí ele está te perguntando quanto o nível do rio havia subido na quinta hora. E a sacanagem do exercício está isso. Ele não quer saber quanto o nível do rio subiu em 5 horas. Ele quer saber quanto o nível do rio subiu na quinta hora. E na quinta hora é um intervalinho de 1 hora só.
Então cuida para não confundir em 5 horas com na quinta hora. Em 5 horas, tu teria que somar 14 aos 56 que tu tem, e aí tu concluiria que em 5 horas o nível do rio subiu 70 centímetros. Só que na quinta hora é um intervalo de 1 hora. E 1 hora ele sobe 14 centímetros. Tranquilo? Esse é o nosso exercício 10 aí, letra C. Exercício 11. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Então nós estamos trabalhando com duas grandezas aqui. Quilômetros, a distância que eu estou percorrendo, e o volume de combustível, certo? O que vocês acham que essa relação? Ela é uma relação direta ou inversa? Te liga aqui, ó. Por exemplo, se tu andar mais, tu vai gastar mais ou tu vai gastar menos? Tu vai gastar mais. Então a relação é uma relação direta, porque no momento que tu aumenta a distância percorrida, aumenta o combustível que tu está utilizando. Então essa aí com certeza é uma relação direta. Então olha só, para percorrer 300 km um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Ou seja, fica tranquilo, tu já percebeu que a relação ela é uma relação direta, porque no momento que tu aumenta a distância, aumenta o volume de combustível, ou vice-versa. Quando tu aumenta o volume de combustível, aumenta a distância. Eu quero te chamar a atenção para tu ganhar a conta mais fácil. Ó. Tá vendo que de 30 para 60 litros tu dobrou? De 30 para 60 tu multiplicou por 2. Ou seja, dos 300 para chegar naquele cara que nós chamamos de X, tu vai ter que dobrar também, porque isso é uma relação direta. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um dobra, o outro dobra. E o dobro de 300, portanto, é 600 quilômetros a distância percorrida. Então, aí, se tu utilizar 60 litros de combustível. Tranquilo? Se tu quiser usar a definição, que a divisão vai te dar uma constante, divide. Ó, 300 divididos por 30, então eu estou dividindo distância pelo volume de combustível, distância pelo volume de combustível. Pronto, que é aquilo que tu viu com Moisés agora. Multiplica cruzado. Ó, dá até para dividir aqui, ó, cancela os zeros. 30 dividido por 3 dá 10. Vezes 60 vai dar a tua distância, portanto 600. Não tem uma única maneira. E depois tu vai ver com a gente aqui na aula. Ah, senhor, é regra de 3. Cara, tu pode enxergar a regra de 3, ela trabalha com isso. Proporção direta e proporção inversa. Regra de 3 é isso aqui, proporção inversa e direta. Certinho? Último exercício da página 12, página 12 não, na tua página 62. Então vai lá na 62, exercício 12. Para encher um tanque serão necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Então olha só, eu estou pegando 30 vasilhas e a capacidade de cada vasilha é de 6 litros. Se eu utilizar vasilhas de 3 litros, ou seja, cada vasilha agora carrega menos. Se cada vasilha carrega menos, deixa eu olhar um nomezinho ali, a capacidade de cada vasilha é menor. Como a capacidade de cada vasilha é menor, lógico, eu vou precisar de mais vasilhas. Faz sentido isso? Olha só, vamos de novo. Eu estou utilizando primeiro vasilhas de 6 litros e eu preciso de 30. Agora eu estou trocando essas vasilhas de 6 litros por vasilhas de 3. Consequentemente, eu vou precisar mais, já que o volume de cada vasilha diminuiu. E aí tu pode trabalhar com a tua relação inversa, em que a constante de proporcionalidade sai da multiplicação. Só que eu quero usar outro raciocínio contigo. Vamos ver, vamos junto primeiro. Está vendo aqui de 6 litros passou para 3 litros? A capacidade foi dividido por 2. Consequentemente, se eu dividir a capacidade por 2, é porque eu vou precisar o dobro de vasilhas. O dobro de 30 é 60 e está respondida a tua questão. Mas caso tu queira utilizar a constante de proporcionalidade, vamos lá, lembra que a constante da inversa sai da multiplicação. Então eu estou multiplicando o número de vasilhas pelo volume de cada uma. Sai da multiplicação. Igual a x, deixa eu botar y vasilhas agora. Y vasilhas vezes 3 litros cada uma. Pronto. 6 vezes 30, 180.
O 3 que está multiplicando, tu traz dividindo. Então, 3 vezes 6, 18, com o zerinho 180, dividido por 3. Para tu concluir aqui, que o y é 180 dividido por 3, 60, portanto, tu vai precisar aí de 60 vasilhas e tá morto o teu problema número 12. Tranquilo, gurizada? De boa? Então tá, gurizada, seguindo o barco com vocês aí no exercício de número 3, ele fala o seguinte: a resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua altura, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga que coincide com o seu comprimento, conforme ilustra a figura. A constante de proporcional K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência dessa viga é... Bom, primeira coisa nessa questão que a gente precisa se ligar é que ele fala que a resistência mecânica S, ela é diretamente proporcional à largura B. E ela também é diretamente proporcional ao quadrado da sua altura D. Então, ao quadrado de D, porém, essa resistência S, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga X, com o comprimento X. Se ele falou inverso, lembra, o inverso é o direto do inverso. Tu pode pensar dessa forma aqui. O que eu quero que tu te ligue a partir de agora? Galera, lembra que se elas são diretamente proporcionais, tu pode simplesmente escrever que a resistência S dividido pela grandeza B, elas formam uma constante de proporção à constante K. Aí tu vai ter nesse caso que a grandeza S, a resistência sobre a altura ao quadrado, é igual também a essa constante K, bem como se tu pegar, que é dizendo que a resistência mecânica é direta ao inverso, tu vai saber que isso equivale ao produto. Então, tu vai ter o produto entre essas grandezas, geram a tua constante K. Bom, o que eu quero que você se ligue? Eu quero que você se ligue em que basta isolar o teu S. Se tu isolar agora o S, que é a resistência mecânica que ele quer descobrir, tu vai perceber o quê? Que o S é igual a K vezes B. Depois o S também vai ser igual a K vezes D ao quadrado. D ao quadrado. Assim como o S vai ser igual a quem? Ao K dividido pelo X ao quadrado. Como ele te disse que o K é uma constante, tu consegue calcular essa tua resistência mecânica S simplesmente deixando esse K em evidência e multiplicando o resto. Então tu vai ter que a resistência mecânica é K vezes B vezes D ao quadrado dividido por X ao quadrado. E eis que tu tem a tua resposta. Aí o que acontece na alternativa letra A, Argentina, conforme a gente tem essa questãozinha aí do Enem para resolver. Beleza? Galera, divisão em partes diretamente proporcionais. Como é que tu vai proceder numa questão dessas? Divisão em partes diretamente proporcionais, para te saber uma parte proporcional, tu vai pegar o valor fornecido e dividir pela soma de cada uma dessas partes. E se tu quiser saber o valor da parte que o X vai ganhar, basta tu pegar o valor do X e multiplicar por uma parte. O mesmo vale para saber a parte que o Y vai ganhar. Tu pega a quantidade do Y, o que corresponde a ele, e multiplica por uma parte. Vamos pegar direto um exercício para identificar como é que funciona. No exercício de número 14, ele fala o seguinte: Ana e Luiz ganharam o prêmio máximo de R$200 mil na loteria, após apostarem R$15 e R$25, respectivamente. Divida proporcionalmente. Galera, quando ele fala numa divisão diretamente proporcional, quem pagou mais vai ter que ganhar mais, e quem pagou menos vai ter que obrigatoriamente ganhar menos. Ele falou então, olha só como é que tu vai proceder nessa questão. A Ana apostou simplesmente, ela deu um valor de R$15. Tá? A Ana deu R$15. Bem como, se tu perceber, ali ele ainda te disse que o Luiz, ele deu uma aposta, ele ajudou a pagar R$25. Porém, lembra
que se eles são diretamente proporcionais, o que tu pode fazer? Somar numeradores e denominadores. Então tu vai ter que a Ana mais o Luiz corresponde a 15 mais 25. E com isso, essa soma entre a Ana e o Luiz te corresponde em R$200.000. Então tu tem aqui os R$200.000 dividido por quem? 25 mais 15, isso te resulta em 40. Ou seja, 200.000 sobre 40 é a mesma coisa que tu simplificar e tu vai ter agora 20.000 dividido por 4. E como é que tu divide os 20.000 pelo 4? Divide por 2 duas vezes. 20.000 dividido por 2 dá 10, por 2 vai te dar 5. Então simplesmente tu tem R$5.000. Então significa que uma parte proporcional corresponde a exatamente R$5.000. É isso que eles estão querendo te dizer ali, que cada parte, ou seja, cada real apostado, eu devo ganhar R$5.000. Bom, e se eu quero saber agora quanto a Ana ganhou? Então a Ana, dividido pelos R$15, também tem que dar os R$5.000. Logo, eu chego que a Ana vai ter o quê? 5.000 vezes 15. Ou seja, eu já sei que termina em 3 zeros. E agora, 5.000 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais os 2 vai te dar 75. Então, a Ana ela tem que ganhar R$75.000. Tá, e para saber quanto o Luiz vai ter que ganhar? Tu sabe que o Luiz, sobre a sua parte apostada, os R$25.000, também tem que dar 5.000. Tá certo? Com isso, o Luiz vai ter que ganhar exatamente um valor de R$125.000. E aí basta tu te lembrar, o Luiz ele apostou mais, ele ajudou mais nessa aposta. Se ele ajudou mais, obviamente ele vai ter que ganhar mais. Tá? O que eu quero que vocês se liguem aqui é uma relação importante. Tá? Em 5 para 8, se eu falo em diretamente proporcional 5 para 8, eu quero que independentemente se eu multiplicar todas essas minhas partes, eu vou manter sempre a minha relação. Eu quero que tu te ligue nisso. Obviamente, o que vai acontecer? A constante de proporção vai alterar. Porém, no final, os valores todos serão exatamente os mesmos. Ou seja, nessa relação importante, se eu multiplicar o 5 e o 8 por 2, o que a gente chega? A gente chega em 5 vezes 2 vai me dar 10 e 8 vezes 2, 16. Agora as minhas partes são correspondentes a 10 e a 16. Se eu multiplicar por 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 8, 40. Agora as minhas partes vão dar 40. Tá, e o 100, se eu multiplicasse por 100, eu teria nesse caso 500 e 800. Agora as minhas partes vão ser 800, ou seja, o resultado final lá da questão, vamos supor que eu usasse a Ana e o Luiz multiplicando esses caras, eles continuariam ganhando 75.000 e 125.000, porém a parte proporcional, uma parte proporcional seria reduzida, tá certo? Então é isso que eu quero que tu te ligue. Tá, e divisão em partes diretamente proporcionais. Galera, divisão em partes diretamente proporcionais, eu quero que tu pense numa divisão diretamente proporcional, porém vai ser, as partes elas vão ser inversas, tá certo? É isso que tu precisa tomar muito cuidado. Em vez de tu colocar aqui soma das partes, tu vai colocar soma dos inversos. Só que eu gosto de te dar uma receita de bolo na hora de calcular esses caras quando forem inversamente proporcionais. Olha só, vamos direto para o exercício de número 15. Ele fala: pega os 1420 e calcula inversamente proporcionais a 3, 5 e 7. Galera, primeira coisa que tu faz aqui, ó, tu pega o 3, o 5 e o 7. Organiza dessa forma. E agora? Agora tu vai fazer assim, ó, simplesmente tu vai inverter eles. Se era 3, 5 e 7, vai ficar 1/3, 1/5 e 1/7. E depois, o que tu faz? Agora, depois que tu fez isso aqui, tu vai simplesmente calcular o MMC de quem? Dessas partes. E o MMC de quem? De 3
5 e 7. O MMC de trinco 3, 5 e 7, né? Trinco não, né? De 3, 5 e 7 vai te resultar em 105. Agora tu pega esse 105 e multiplica por cada uma dessas partes. Quando tu multiplicar 105 por 3 vai te dar 35 por 1/3, né? 105 vezes 1/5, ele vai te dar 21. E 105 vezes 1/7 vai te dar 15. Ou seja, depois que tu fez isso, agora tu vai trabalhar com partes diretamente proporcionais. Ou seja, tu não tem mais inverso, tu tem direto. Tu não vai mais trabalhar com esses caras. Porque tu sabe que, nesse caso, como ele está falando inversamente, o 3 tem que ganhar mais, o 5 tem que ganhar intermediário e o 7 tem que ganhar menos. É sempre o inverso. Agora quem tem mais ganha menos e quem tem menos ganha mais. Bom, como é que eu vou fazer para determinar uma parte proporcional? Uma parte proporcional é igual a quem? É igual a simplesmente eu pensar agora no primeiro cara está para 35, o segundo está para 21 e o terceiro está para 15. Então eu posso pensar assim, A para 35, B, assim como B está para 21, assim como C, está chamando de A, B e C nesse caso, o C está para 15. Como eu tenho uma proporção, eu posso somar numeradores e somar denominadores. Com isso eu chego em 35 mais 21 mais 15. 35 mais 21 mais 15. Com isso, somando o A, o B e o C, eu sei que eles têm que totalizar 1420. Tá, e os 35 mais 21 mais 15. Olha só aqui, ó. 35 com 15, isso te dá 50. Com 21 vai te dar 71. Então eu chego que uma parte proporcional vai corresponder a exatamente 1420 dividido por 71, vai me corresponder em 20, tá certo? Ou seja, uma parte é 20. Tá, e agora eu quero saber quanto é cada um. Basta eu pegar esse 20 e multiplicar por quem? Agora pelas partes diretas. Então, nesse caso, se eu quiser saber o quanto A ganhou, o A sobre os 35 é igual aos 20. Logo, o A vai ter que ganhar quanto nesse caso? 35 vezes 20, isso vai me resultar em 700. Para eu descobrir quanto o B vai ganhar, B sobre 21, essa é igual a quanto? É igual a uma parte que é 20. Logo, ele vai ter que ganhar, nesse caso, exatamente 21 vezes 20, o que me corresponde em 400, né? O B vai ganhar 420. Tá, e para descobrir quanto o C vai ganhar? O C é o mesmo processo. Tu vai pegar o C sobre 15, é igual a quem? É igual a uma parte proporcional que é 20, logo tu chega que o C tem que corresponder a exatamente 20 vezes 15, que vai me dar 300. Tá aí, é isso. E aí, se eu tiver aquela dúvida, eu quero saber se eu acertei a questão. Basta tu somar o quanto cada um ganhou, né? Aqui tu vai ter, nesse caso, que 700 mais 300 dá 1000, mais os 420 dá os 1420, conforme nos faltava para resolver essa questão aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, terminando o teu exercício 16, lá no final da tua página 64, na proporção inversa. Tu acabou de ver com o professor Moisés, cara. Na proporção inversa, quanto mais tu vai receber, menos, e quanto menos tu recebe, mais. Então te liga aqui, ó. Nós temos ali uma quantia de 3.000 reais que nós precisamos dividir entre 3 irmãs, a Joana, a Bia e a Carla, e distribuir inversamente as suas idades. Então o que acontece? Quem é mais velha recebe menos e quem é mais nova recebe mais. Esse é o primeiro pensamento que tu precisa ter nessa tua chamada distribuição inversa, certinho isso? Outra coisa que eu preciso que tu cuide, tu acabou de ver também com o professor Moisés aqui no cantinho, que tu vai poder multiplicar ou dividir por qualquer número que tu não está afetando a distribuição, certo? Cada um continua recebendo a mesma quantia, certinho?
Então, olha só, por exemplo, 20, 15 e 12, nós vamos distribuir isso aqui de maneira inversa ao 20, de maneira direta ao inverso do 15 e de maneira direta ao inverso do 12. Lembra que a proporção inversa, tu pode trabalhar ela direto ao inverso de alguém. Então, tu não pensa na proporção inversa, tu pensa na proporção direta ao inverso do número. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. Então, cola em mim aqui. Lembra que tu vai fazer aqui o MMC entre 12, 15 e 20 para ver por qual número tu vai multiplicar. Nossa, ficou horrível. Por qual número tu vai multiplicar aqui para eliminar esses caras. Então, divide por 2, 6, 15 e 10. Divide por 2, 3, 15 e 5. Divide por 3, 1, 5 e 5. E divide por 5, 1, 1 e 1. Lembra aqui que na matemática, o 2 e o 5 é o nosso casalzinho romântico. Aqueles caras que não se desgrudam para nada, ó. Porque 2 vezes 5 dá 10, e multiplicar por 10 é uma barbada. Então deixa para multiplicar depois. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60. Então o MMC desses caras é 60. E como tu acabou de ver com o Prof. Moisés, tu pode multiplicar todos os 3 por 60, que tu não está afetando a distribuição. Cada um vai continuar recebendo a mesma quantia. Vezes 60. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 15 dá 4. E 60 dividido por 12 dá 5. Como tu estava distribuindo ao inverso do 20, do 15 e do 12, tu vai distribuir de maneira direta ao 3, 4 e 5. Então, vamos lá. O teu primeiro objetivo é achar a nossa chamada PP, que é a nossa parte proporcional. Ó. Parte proporcional. Que é o quê? Eu vou pegar o valor que eu quero distribuir, R$3.000, e vou dividir pela soma das partes, 3, 4 e 5. 3 mais 4 mais 5, portanto, R$3.000 divididos por 12. 3.000 dividido por 12, dá para dividir por 6, dá 500, 250. Ou seja, cada parte equivale a R$250. Voltando para cá, ó, a Joana tem 3 partes, então ela recebe 3 partes de 250, portanto a Joana sai aí com R$750. A Beatriz sai com 4 partes de R$250, portanto a Bia aí ganha R$1.000. E a Carlinha tem direito a 5 partes de R$250. Portanto, a Carlinha aí recebe 1.250 e está feita a tua distribuição de maneira inversa. E está de acordo com aquilo que nós esperamos. Quem tem mais recebe menos e quem tem menos recebe mais. Numa distribuição inversa. Então, ele é bem tranquilo de trabalhar. De boas aqui? Matamos esse exercício 16, então. Nunca pensa na distribuição inversa, pensa na distribuição direta ao inverso do número. Então é mais fácil para tu trabalhar. Tranquilão aqui? Então agora tu pega o teu livro e vai lá para a página 65 para nós trabalharmos com a regrinha de 3. A regrinha de 3, velho, nós temos duas situações, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Então nós vamos começar primeiro com a regra de 3 simples. Por que a regra de 3, nesse caso aqui, ela é chamada de simples? Nessa situação aqui. Ela é chamada de simples porque ela trabalha com duas grandezas e 4 valores, 4 números. Certo? Então, o que tu vai precisar saber?
nós temos dois tipos de regra de 3 simples. A regra de 3 simples direta e a simples inversa. Independente do problema que tu for fazer, eu vou ter uma receitinha de bolo pronta para tu trabalhar e envolver a regrinha de 3. E eu vou fazer contigo nos exercícios 17, 18 e 19. Vamos dar uma olhada primeiro no 17. Olha só. Pela nossa receitinha de bolo ali, certo? Primeira coisa que tu deve fazer quando tu começa um problema de regra de 3 é a organização dos dados. Eu preciso organizar todas as informações que eu tenho. Então, olha só. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, então nós temos aí uma das grandezas é a área, no caso 1,2 metros quadrados. Uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Então vamos botar aqui produção de 400 watts de energia por hora. Certinho? Então são as duas grandezas que nós temos, área e produção. Para 1,2 metros quadrados nós produzimos 400 watts por hora. Aumentando-se a área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, vamos lá, X. Não sei a minha energia produzida, X. Essa é a tua primeira etapa e, para mim, uma das mais importantes, que é a etapa de organização. A segunda fase é uma fase de análise, que tu vai ter que ver se a regra de 3 ela é simples ou ela é a direta. Então, vamos lá. Tu vai ter que analisar o vínculo, a relação entre área e produção. No momento que tu aumenta a área, tu espera que a produção aumente ou diminua? Essa é a pergunta que tu tem que te fazer. Se eu estou aumentando a área, é porque eu vou produzir mais energia por hora. Como as duas têm o mesmo comportamento aqui, gurizada, ela é uma relação direta. Lembra que na direta, ó, ou as duas grandezas aumentam, ou as duas grandezas diminuem. Elas têm o mesmo comportamento. Então, como é que tu vai resolver agora? Tu vai pegar, por exemplo, a de cima dividido pela de baixo é igual a de cima dividido pela de baixo. Eu mantenho a mesma relação que eu tenho aqui. Agora tu vai começar só a resolver, como Moisés ensinou lá contigo nas proporções, tu multiplica cruzado. Então, olha só. Tá vendo que aqui tem números com vírgula? Aqui tem um número depois da vírgula, aqui também tem um número depois da vírgula. Então tu pode remover a vírgula que tu não está mexendo no teu resultado, certinho? Então, olha só. Antes de começar a fazer a conta, por exemplo, o 12 e o 15 eu posso dividir por 3. Dividindo por 3, 12 dividido por 3 vira 4, 15 dividido por 3 vira 5. Agora eu multiplico o cruzado, 4 vezes x e 5 vezes 400. Portanto, o x é 5 vezes 400, 2.000. 2.000 dividido por 4. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer essa multiplicação. Eu gosto de deixar para simplificar tudo só lá no final. No final eu faço as contas. Mas se tu quiser, tu pode multiplicar o 5 pelo 400. Por que eu não vou fazer isso? Ó? Embora dê para fazer. Ó, 5 dividido por 5 vezes 400 dividido por 4. O 400 eu posso dividir pelo 4. Ó. 400 dividido por 4 vai dar 100. Então agora sobrou 5 vezes 100, portanto 500 watts por hora. E essa é a tua produção, se a tua área for uma área de 1,5 metros quadrados. Tranquilo? Então, na regra de 3, é esse passo a passo. Primeiro, organiza os dados. Segunda etapa, analisa a relação entre as grandezas. Terceira etapa, mata a pau a conta, derruba ela. Tranquilo? Vou fazer contigo a 18 aqui no cantinho. 18 aqui no cantinho, então, ó, aqui. E vamos lá.
Deixa eu botar aqui para separar, para não misturar as duas grandezas, os dois exercícios aqui, né? Então, olha só. Vamos lá. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Então, tu já está trabalhando com velocidade. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui no cantinho. Velocidade de 400 km por hora. Faz um determinado percurso em 3 horas. Então, tempo é a nossa outra grandeza. Então, nós estamos analisando velocidade e tempo. Em quanto tempo faria o mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Vamos botar T, só para não ficar sempre XT. T tempo. Então, vamos lá. A primeira etapa, tu já fez, que é a etapa de organização. Segunda etapa, etapa de análise. Vamos analisar o vínculo entre essas duas grandezas. No momento que eu aumento a minha velocidade com que eu estou me dirigindo para um local, estou me deslocando para um local, eu aumento a velocidade, o que eu espero que aconteça com o tempo de viagem? Vamos de novo. Se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o tempo de viagem? O tempo, ele diminui. Então, nós estamos falando de uma relação inversa. Por que inversa? Porque no momento que uma grandeza está aumentando, a outra grandeza está diminuindo. Tranquilo isso, gurizada? Então, como é que tu vai fazer agora para montar a tua proporção aqui? Então, te liga aqui. Tu vai manter a primeira, 400 dividido por 480, e tu vai inverter a segunda. Ou seja, na primeira fração nós pegamos o de cima pelo de baixo. Como é inversa, tu vai inverter a segunda. Mantém uma fração e inverte a outra. Então agora tu vai pegar o de baixo pelo de cima. T dividido por 3. Tranquilão, gurizada? Então olha só, de cima pelo de baixo, como é inversa, agora eu pego o de baixo pelo de cima. Então ela é bem tranquila tu montar a tua relação inversa também. Sereninho? Agora a terceira etapa vai pro cacete na conta aqui, ó. Derruba o zero, tranquilo. Sobrou o 40 e o 48. Tu pode dividir por 8. 40 dividido por 8 vira 5. 48 dividido por 8 vira 6. Então, na verdade, a tua fração ficou reduzida a 5 dividido por 6 é igual a T sobre 3. Multiplica cruzado aí. 3 vezes 5 é igual a 6 vezes T. Tranquilo? Então vamos lá. 3 vezes 5, 15 e passa o 6 dividindo. Dá para simplificar o 15 com o 6 por 3? Dá 5 meios. Ou traduzindo, o tempo é de 2,5 horas de viagem. Então tu reduz aí o tempo de 3 horas para 2 horas e meia. 2,5 horas. 5 dividido por 2, 2,5. Eu só coloquei o resultadinho aqui no cantinho à direita. Tranquilo, gurizada? Então são essas 3 etapas. Organização dos dados, análise do vínculo entre as duas grandezas para verificar se é direta ou inversa, para ver se tu vai manter de cima pela de baixo, ou se tu vai precisar inverter a segunda na relação inversa. Certinho? Bora lá então, gurizada, seguindo no teu exercício 19, no final da página 65. Lembra lá, quais são as 3 etapas? Organização, análise e conta. Então vamos lá, olha só. São necessários 5 operários para fazer uma determinada obra em 8 dias. Então nós temos operários, 5 operários para terminar uma obra em 8 dias. E aí ele pergunta quantos operários a mais devem ser contratados para terminar a mesma obra em 5 dias. Então vamos botar aqui X operários. Tranquilo? Então olha só, vamos analisar agora, já organizamos. No momento que tu precisa realizar uma obra em menos tempo, tu vai precisar de mais operários ou menos operários? O que vocês acham?
Dali, é isso aí, ó. Tu vai precisar de mais operários. Porque no momento que eu tenho menos tempo para fazer uma obra, eu preciso de mais pessoas trabalhando, mais pessoas engajadas nessa obra. Então, ela é uma relação inversa, e agora nós vamos fazer a conta. Mantém a primeira e inverte a segunda. Em vez de pegar 8 sobre 5, pega 5 sobre 8. E aqui nem faz conta, velho, já ganha tempo, olha só. Tá vendo que o numerador é o mesmo nas duas? Se o numerador é o mesmo nas duas, o denominador é o mesmo também. Portanto, o x é 8. Portanto, nós vamos precisar de 8 operários para conseguir terminar a obra aí em 3 dias. Tranquilo? Em 5 dias, desculpa. E aí essa questão ela é baita sacana contigo, velho. Por quê? Porque ele não quer saber quantos operários tu precisa. Lê de novo a pergunta. Ele quer saber quantos operários a mais tu precisa. Então tu te liga aqui, ó. Tu precisa de 8, mas tu já tem 5. Portanto, tu precisa de 3 operários a mais. E essa é uma questão sacana, porque ele só quer saber quantos operários a mais. Por isso que tu sempre lê a pergunta 2 vezes, cara. Uma para fazer e uma para responder, porque para conferir se aquele número que tu encontrou é realmente correspondente com aquilo que tu é condizente com aquilo que tu está encontrando. Tranquilo? Então tu vê, e tu pode ter certeza, se isso é uma questão do Enem ou do vestibular, vai aparecer o 8 como resposta para tentar te pegar no contrapé, então tu te liga. Vamos lá, regrinha de 3 composta. Ela é composta, ou no caso, nossa regrinha de 3 aqui, porque ela trabalha com mais de 2 grandezas. Eu vou fazer um exercício contigo 20 e eu já vou te explicando o funcionamento. Como é que tu vai trabalhar na regra de 3 composta? A primeira etapa é rigorosamente igual. Como igual? É uma etapa de organização. Eu preciso organizar todos os dados que eu tenho. Então tu vai lá para a tua página 66 no teu exercício 20. Ó, uma determinada obra é executada por 8 máquinas iguais. Então deixa eu já botar o exercício 20 aqui. Então vamos lá. E aí tu vai sublinhando lá no teu livro e analisando. Primeira etapa, etapa de organização. Então tu organiza os dados. Nós temos uma obra em que ela vai trabalhar com 8 máquinas, que elas vão trabalhar, vamos botar aqui a diária das máquinas. As máquinas trabalham 6 horas por dia, durante 15 dias. Então, tempo de 15 dias. Então, por isso que a regra de 3 ela é composta. Ela trabalha com mais de 2 grandezas aqui. Ó. Máquinas diárias e tempo. Certinho? Quantos dias? Então, quantos dias? Vamos botar aqui. Opa, dias, tempo. Quantos dias levariam 10 máquinas do mesmo tipo para executar uma obra com o triplo do tamanho da primeira obra, trabalhando 5 horas por dia? Aqui ele foi muito sacana contigo, porque ele chamou uma obra que uma obra tem o triplo do tamanho. Então ele acabou acrescentando aqui mais uma grandeza. Só que qual é o tamanho da obra? Eu não sei. Eu não sei o tamanho de uma obra. O que eu sei é que a outra tem o triplo do tamanho. Se tu quiser chamar de X, de Y, ou mesmo, até melhor, atribuir um número para ela, melhor ainda. Qual é o tamanho da primeira obra? Não sei. O tamanho da primeira obra é 1. Ok. Então, o tamanho da primeira obra é 1. E o tamanho da outra obra, que tem o triplo do tamanho, ou seja, ela é vezes 3, tem tamanho 3. Pronto. Já relacionei ali o tamanho da obra. Então ele foi muito sacana contigo justamente com isso aqui. Tamanho da obra ali no meio. Ele acrescentou mais um. Deixa eu apagar essas letras aqui, porque elas não vão interferir em nada para nós. Quero saber se está tranquilo essa primeira parte aqui para vocês, a etapa de organização. Tranquilo? Se está de boa, nós vamos seguir em frente. A primeira etapa de organização tu já fez. Agora,
aquela sempre que tem a variável, que tem aquele cara que tu quer descobrir, a tua incógnita aqui, essa vai ficar sozinha, tu montando uma fração. Ó. 15 divididos por x igual. E aí tu vai montar uma mega fração aqui. E aí deixa assim. Tranquilo? Aquela que tem o que eu quero descobrir fica sozinha. 15 sobre x. Lembra que na regra de 3 simples e na regra de 3 composta, tu analisava a relação entre as grandezas? Aqui é igual. Tu vai analisar o vínculo entre as grandezas sempre de duas em duas e com aquela que tem a incógnita. Ela sempre participa. Então vamos começar analisando, por exemplo, tempo e tamanho da obra. Certo? Olha só, o tamanho da obra aumentou. E as outras variáveis, máquinas e dias, não nos interessam. De novo, de duas em duas, sempre com a que tem a variável. Tempo e tamanho. Se aumentou o tamanho da obra, tu vai precisar de mais ou menos tempo para fazer o serviço? Tu vai precisar de mais tempo, já que aumentou o tamanho da obra, tu precisa de mais tempo. Relação entre tempo e tamanho é uma relação direta. Se tu pegou o de cima pelo de baixo, aqui tu segue pegando o de cima pelo de baixo. Então tu vem aqui, 1 sobre 3 vezes. Tranquilo, gurizada? Agora tu vai analisar tempo e horas por dia trabalhando. Se eu trabalho 6 horas, passei a trabalhar 5 horas por dia. Ou seja, eu estou trabalhando menos tempo por dia. Trabalhando menos tempo por dia. Eu vou precisar de mais ou menos tempo para fazer esse serviço. Beleza? Eu vou precisar de mais tempo para fazer esse serviço. Já que eu estou trabalhando menos por dia, eu vou precisar de mais tempo para fazer o mesmo serviço. Então a relação entre as duas ela é uma relação inversa. Se tu pegou o de cima pelo de baixo, nessa fração tu vai pegar o de baixo pelo de cima. 5 sextos. Tranquilão, gurizada? E agora tu vai analisar para fechar tempo e máquinas. Eu tenho mais máquinas à minha disposição. Mais máquinas trabalhando. Se tu tem mais máquinas trabalhando, tu vai precisar de mais ou menos tempo? Essa é a pergunta. Como eu tenho mais máquinas trabalhando, eu vou precisar de menos tempo. Já que eu tenho mais máquinas trabalhando, o meu tempo diminui. Relação entre máquina e tempo é uma relação inversa. Como tu pegou o de cima pelo de baixo, aqui tu vai pegar o de baixo pelo de cima. 10 divididos por 8. Tranquilo, gurizada? E agora o teu objetivo é resolver essa conta. Então vamos de novo. Organiza os dados, analisa a relação de duas em duas, sempre com aquela que tem a variável que tu quer descobrir. E para tu cuidar se a relação ela é direta ou inversa como as outras duas. Tranquilão, gurizada? De boa? Aqui então? Então vamos lá, fazendo a conta. Deixa eu pegar a canetinha azul aqui. Antes de tu sair que nem louco fazendo conta, velho, simplifica tudo o que tu pode. Ó, por exemplo, o 10 e o 8 dá para dividir por 2. Dividido por 2 aqui vira 5. E aqui vira 4. Pronto. Não foi grande coisa, não tem muito mais o que simplificar, então vamos lá. Isso, 15 sobre x é igual a 5 vezes 5, 25, dividido por 3 vezes 6 vezes 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 72. Então vamos lá. 25x é igual a 15 vezes 72. Lembra que eu comentei contigo mais cedo? Deixa sempre para fazer as contas no final. Não sai multiplicando 15 vezes 72 agora. Então vamos lá. X é igual a 15 vezes 72 divididos por 25.
Agora tu simplifica o 15 com o 25 por 5. O 15 vira 3 e o 25 vira 5. Pronto, agora tu não tem mais o que simplificar, então tu multiplica. Então vamos lá. X é igual a 3 vezes 72, dá 216, divididos por 5. Portanto, o x que tu está procurando aqui vai dar 43,2. Esse é o tempo necessário para tu concluir uma obra com essas condições aí. Então, aumenta o número de máquinas, reduz o número de tempo por dia, quero descobrir o tempo e o tamanho da obra acaba triplicando. Então está aqui o nosso exercíciozinho aí de regra de 3. Tranquilão, gurizada, de boa aqui. E agora eu vou fazer os últimos 3 com vocês ali na vida de estudante, certinho? Bora lá, gurizada, final lá, terminando teus últimos 3 exercícios, que é só um relembrar a viver jogo rápido aqui. Vida de estudante, né? Cafezinho sempre, né? Então, olha só. Lembra lá, já organizamos os 3, agora vem para a tua análise, o vínculo entre as duas. No momento que tu aumenta a quantidade de café, tu vai precisar de mais ou menos adoçante? Tu vai precisar de mais adoçante. Portanto, a relação entre as duas é uma relação direta. Quando tu pega o de cima pelo de baixo na primeira, na outra também pega o de cima pelo de baixo. E minha sugestão, antes de tu sair fazendo conta, simplifica ao máximo tudo que tu conseguir. Ó. Por exemplo, consigo cortar um zerinho aqui. O 5 e o 60 tu pode dividir por 5. Ó. 5 dividido por 5 e 60 dividido por 5. 12. E aí tu multiplica cruzado, como tu viu com Moisés lá no início da aula das proporções. Ó. X vezes 1, só para ostentar, 3 vezes 12. Portanto, x é igual a 36. Tu vai precisar de 36 gotinhas aí. Tranquilo? De boas aqui? Então, olha só. Café e sono. No momento que eu... Vou fazer de outra cor aqui. No momento que eu aumento a quantidade de café, no momento que eu aumento a quantidade de café, eu vou ter menos sono. Inversamente proporcional. Mantém a primeira, inverte a segunda. X sobre 8. Ó. De cima pelo de baixo pelo de cima, porque ela é inversa. Simplifica tudo primeiro. 3 com o 12. Ó. Divide por 3 vira 1. 12 dividido por 3 vira 4. Traz o 8 que está dividindo, multiplicando 1/4. Isso é o meu x. 8 dividido por 4, 2. Portanto, nós vamos dormir 2 horas. Só para te mostrar uma outra relação aqui, cara. Só para tu ficar ligado, olha só. Tu lembra aqui que a relação era direta, né? As duas aumentam. Do 50 para chegar no 600, tu multiplicou por 12. Significa que daqui para cá tu também multiplica por 12 para manter a mesma relação direta. Então, olha só, 50 vezes 12, 600, 3 vezes 12, 36. Lembra que tu analisou aqui e tu viu que era uma relação inversa? No momento que do 3 para o 12 tu multiplicou por 4, do 8 para o x, como é uma relação inversa, tu divide por 4. E 8 dividido por 4, está o teu 2 aqui do lado. Então tu pode fazer isso, só que a segunda etapa ela é importante, ela é fundamental, que é a etapa de análise, o vínculo entre as duas. Agora aqui uma regrinha de 3 composta, lembra que na composta aparece mais de 2 grandezas ali. Tu já organizou o problema, agora tu vai analisar. Lembra? Isola a que tem o x e monta a tua fração lá no outro lado. Agora tu analisa. Ó. No momento que eu aumento o número de páginas do meu livro, tu vai precisar de mais ou menos tempo para ler esse livro. No momento que tu aumenta as páginas, tu precisa de mais tempo para ler esse livro. Então ela é uma relação direta. Como tu pegou o 7 pelo x, tu pega o 35 pelo 700. E lembra que na regra de 3 composta, tu analisa de 2 em 2, sempre com a que tem a variável. Então,
dias e horas por dia agora. Se eu estou lendo mais tempo por dia, eu passei a ler 8 horas por dia, tu vai ler em mais ou menos tempo o mesmo livro? Tu vai ler o mesmo livro em menos tempo. Por quê? Porque tu está lendo mais tempo por dia. De 4 horas por dia tu passou a 8, então, consequentemente, tu está lendo mais tempo por dia, vai diminuir o tempo necessário para ler o mesmo livro, certinho? Então ela é uma relação inversa. Se tu pegou 7 sobre x, aqui tu pega o 8 sobre 4. 8 sobre 4. E vamos analisar agora, vamos sair simplificando tudo. 8 dividido por 4 vai te dar o 2, certo? 2 vezes 35 dá 70. Então, olha só, eu quero montar contigo aqui, ó. 7 sobre x, 2 vezes 35, 70. Dividido por 700. Tu vai cancelar o zerinho aqui, e eu quero te chamar a atenção para uma coisa. No momento que tu simplificou por 10 aqui, que é o cancelar o zero aqui, percebe que os numeradores ficaram iguais? 7 e 7. Portanto, o x tem que ser igual ao denominador lá no outro lado. O que eu quero te dizer com isso? Que 7 sobre x é igual a 7 sobre 70. Portanto, o x tem que ser 70. Ou seja, em 70 dias eu termino de ler o livro aí. E assim como tu termina o livro, nós terminamos a nossa 5ª aula de hoje de razão e proporção e regra de 3. Tranquilo, gurizada? Qualquer dúvida, tu dá aquele grito pra nós ali, chama nós ali, que nós vamos estar ali pra te ajudar, certinho? Abração, gurizada, feito, até a próxima!